Paz, meus irmãos, como que vocês estão? Tem um tempinho que a gente parou com os devocionais, não é verdade? Mas a partir de hoje a gente está voltando com os devocionais diários. Envie esse devocional para alguém se você sabe que precisa ouvir uma palavra do Senhor, que precisa ser alcançado pelo Evangelho. E eu queria trazer para você uma breve reflexão, que está lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, que vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. O que a gente reflete sobre isso? Primeiramente, isso nos traz a reflexão do senhorio de Jesus, né? Não somente do senhorio de Jesus, mas uma confirmação do Salvador Jesus, aquele que resolveu o nosso problema com a eternidade. A palavra de Deus vai dizer que antes do sacrifício de Jesus nós éramos inimigos de Deus, e Jesus ele nos reconcilia, ele restaura a comunhão dos homens com Deus que havia se perdido através do pecado, através da queda de Adão no jardim. Então, quando nós temos isso muito presente no nosso coração, nós entendemos que Deus escolheu o seu único filho como canal de sua graça e verdade. Né? Jesus, ele é o único canal de graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido, aquilo que nos foi dado sem merecer. É por isso que nada do que a gente faça, por mais que exista uma responsabilidade testemunhal com Deus e com os homens a partir daquilo que a gente crê, é através de Jesus que nós recebemos essa graça de Deus, que nós recebemos esse favor de Deus, né? Essa resolução de problema eterno que nos foi concedido através do sacrifício de Jesus. E João vai dizer lá em João, capítulo 1, versículo 17, um trecho que diz assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, tudo nos mostra o quanto que tudo que nós temos de acesso favorável a Deus nos foi concedido e conquistado através de Jesus. A gente pode fazer um parâmetro comparativo, né, muito contrário da graça, que é a lei dada por Moisés. Né? A lei dada por Moisés, apesar do fato, né, dela ter sido dada por Moisés, é a única coisa que Moisés podia fazer. A única coisa que Moisés podia fazer era ordenar a justiça, ordenar um caminho reto, ordenar uma conduta de justiça. E muito pelo contrário disso, o caminho que Jesus nos apresenta é que Ele mesmo, em si mesmo, através do seu sacrifício, através do Espírito de Deus, através de Deus Pai, e Ele, como próprio Deus, produz a verdadeira justiça. Então, tudo que Moisés podia fazer, ele era proibir de cada um pecar. Ele poderia dizer que fazer tal coisa era pecado, fazer tal outra coisa era pecado, criar um ambiente ali de proibição, que pode ter funcionado com algumas pessoas, mas em maioria isso nunca vai acontecer. Por quê? Ninguém deixa de agir ou ter uma transformação correta e eterna se não estiver verdadeiramente diante de algo que verdadeiramente se acredite ou que transforme o ser humano. É por isso que o Evangelho ele é chamado para uma metanoia, uma mudança de consciência, uma mudança de vida. A velha Tamara morre e a nova Tamara nasce em Cristo Jesus, com uma nova conduta, uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar o mundo através da lente de Deus. Então, o que nós vemos é que Moisés ele não podia salvar. A lei ela não podia salvar, as regras não podem nos salvar, mas Jesus Cristo ele é Salvador e ele é Senhor. Ele resolveu o nosso problema de comunhão com Deus. E a graça ela veio por meio de Jesus, antes mesmo, né, de Maria dar à luz na manjedoura no estábulo de Belém. Né? Então isso é muito claro, porque a graça de Deus ela começa lá no jardim, quando Adão e Eva caem, e eles não são consumidos pela ira de Deus, muito pelo contrário, o Senhor os cobre com a sua graça, o Senhor os dá roupas para cobrir as suas vergonhas e traça um caminho de redenção e reconciliação eterno com o homem. Né? Então, isso é graça de Deus. Né? Em Cristo, Ele nos salvou e a raça humana não foi extinta, quanto os nossos primeiros pais, né, não foram extintos
Quando pecaram no jardim, Adão e Eva não foram extintos, eles receberam graça de Deus, mesmo em um tempo onde a manifestação de graça através de uma pessoa encarnada, o próprio Cristo, como revelação de Deus Pai, ainda não havia se revelado de uma forma com que nós pudéssemos vê-lo como ele se manifestou quando veio e se encarnou no meio de nós. Então, é claro que a história que o Senhor traçou conosco, né? Nós vemos vários feitos maravilhosos. Nós vamos ver Deus perdoando Israel durante várias vezes, e a gente traz isso para a nossa própria vida. Nós vamos ver o Senhor nos perdoando em várias situações, em várias demandas que aos nossos olhos seriam imperdoáveis, porque a graça de Deus, ela transborda do trono de Deus de uma maneira com que nada do que nós podemos fazer irá mover a mão de Deus para mais ou para menos daquilo que nós precisamos. É por isso que hoje a consciência do Evangelho, ela precisa entrar nas nossas vidas de uma maneira permanente, criando um relacionamento com Deus, conhecendo mais o Senhor através da leitura bíblica, passando tempo com irmãos mais maduros, aprendendo na fé, para que isso se torne cada vez mais uma verdade mais presente no nosso coração, que o nosso Jesus vive, nós servimos a um Deus vivo. O Senhor, ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, e tudo que nós temos para receber de Deus já nos foi entregue na cruz. Então nós precisamos trazer cada vez mais para o nosso coração a consciência da salvação do Senhor, do senhorio de Jesus, da manifestação da graça de Deus, e o quanto nós somos amados por esse Deus maravilhoso quando nos foi entregue Jesus como um Cordeiro Santo em nosso lugar. Então que você possa sempre trazer palavras de esperança para o seu dia, mediante o dia mau, mediante as circunstâncias que a gente venha viver, para que o Senhor, ele seja lembrado ao nosso coração, diante de cada circunstância, que ele vive, e que a graça de Deus se manifesta por um amor de um Pai abundante, que tem inúmeras coisas disponíveis para cada um de nós, uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova família rendida aos pés do Senhor, e nós, como família de Deus, carregamos a responsabilidade de passar isso adiante. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus.